Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre a Atari e o seu novo lançamento. Até quando uma marca icônica aguenta? Fiquem comigo que a gente já volta. A Atari anunciou na última semana mais um lançamento, um novo entre aspas, né? Uma nova versão do seu clássico console de videogames, o Atari 2600, que eles estão chamando agora de Atari 2600 Plus. Mais uma vez é um esforço da Atari para se manter ativa enquanto marca, porém, como sempre, né, revisitando os seus sucessos do passado. E essa é mais uma tentativa da empresa de surfar ali na onda do saudosismo para tentar revitalizar alguns produtos que já tiveram seu ciclo de vida encerrado, inclusive há bastante tempo. E o que é estranho, até uma tentativa na sequência da outra, porque alguns anos atrás a Atari tinha anunciado e chegou a lançar uma reimaginação do seu console clássico 2600, que também não foi muito bem recebido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Era o Atari VCS, que foi anunciado em 2018, acabou sendo lançado em 2021, se não me falha a memória, e era uma tentativa da marca de se modernizar, de emplacar novamente alguma coisa que a mantivesse ali o mínimo possível nesse mercado de hardware. Mas na prática a coisa toda foi um fiasco, tanto que no final do ano passado, no final de 2022, já surgiam rumores de que a marca estava rompendo a parceria com outras empresas que tinham sido contratadas ali para fabricar esse aparelho. Embora ela tenha feito uma nota dizendo que não, que ela continua dando suporte ao aparelho, mas na prática ela já estava encerrando a produção. O Atari VCS, ele tinha até um ponto forte na minha visão, que era um design, assim, um design fantástico, realmente muito bonito, mas o aparelho em si decepcionou. Seria uma tentativa realmente incrível da Atari de reocupar um espaço no mercado, mas na prática a empresa estava cobrando muito caro, na verdade, por um emulador de jogos antigos, só que um emulador com design sofisticado ali e remetendo ao design do Atari clássico, o famoso Atari 2600. Se não me falha a memória também, o aparelho custava em torno de $300 no seu lançamento, que a gente pode considerar um preço abusivo, muito próximo ali do que seria um videogame da geração atual naquela época. E aí isso revela algumas coisas. Bom, primeiro assim, a Atari é uma marca icônica, ninguém nega. Só que a empresa, desde os anos 80, desde que ela teve seu primeiro boom ali, o sucesso, e depois meio que implodiu. E aí a gente tem programas aqui sobre isso, sobre o Crash de 1983, e falando sobre a própria Atari, a ascensão e queda da Atari. Inclusive foi um dos primeiros Coin2Bs que eu gravei, acho que lá em 2020 ou 2021. Então a gente já tem bastante coisa falando sobre isso, mas assim, a Atari, depois disso, ela nunca conseguiu, apesar de continuar sendo uma marca icônica, pelo menos entre os entusiastas, uma marca que tem essa característica retrô, vintage, mas ela nunca mais conseguiu emplacar nada. Esses últimos lançamentos, tanto o VCS, que até onde eu vi aqui, vendeu menos que 200 mil unidades, ou um pouquinho mais de 200 mil unidades, tem várias notícias, como de costume eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam acessar e conferir esse conteúdo original. O VCS, que parecia ser uma coisa legal, né, porque era um redesign do Atari clássico com uma pegada ali para ele rodar jogos indie e jogos mais como num perfil meio que da Steam que a gente tem hoje, não rodar jogos AAA, mas rodar uma gama imensa de jogos indie e jogos retrô que a gente tem hoje. Mas ainda assim a coisa foi muito mal planejada, ali, muito mal configurada enquanto produto, e a gente essa semana tem falado bastante de produto, né? O último review eu falei justamente sobre gerência de produto e o case do iMac, né? Mas enquanto produto a coisa era muito ruim. Então a Atari de verdade ela nunca mais conseguiu voltar aos eixos e nunca mais conseguiu emplacar nada.
e isso muito se deve a uma espécie de turbilhão gerencial que varreu a empresa ali desde o início dos anos 80. A gente também já vai falar sobre isso rapidamente, mas tem alguns pontos aqui que eu queria destacar, né? E sobre esses lançamentos, quer dizer, o fato da Atari ter falhado com o VCS e agora já anunciar de novo um outro console, o 2600 Plus, mostra talvez uma política do desespero e uma política um tanto quanto caça-níquel dos controladores agora da marca. Vamos lá, um primeiro ponto, né? O mercado de saudosismo gamer, ele tem seus limites. Nos últimos anos, a gente teve até um ápice disso com uma enxurrada de lançamentos de consoles mini, de coletâneas, de relançamentos, etc. Mas na maior parte dos casos, são coisas que foram feitas de maneira um tanto quanto porca e até um pouco mercenárias ali. A gente teve coisas legais, de verdade, coisas bem interessantes, mas muita coisa que foi lançada assim, a galera tá querendo comprar essas coisas de antigamente aqui, empacota isso aí de qualquer maneira e lança que os otários vão comprar de todo modo. E não é bem assim. Eu até tratei sobre isso num episódio muito legal, um episódio do ano passado do Coit2Biz, que teve a participação do Luiz Estevão, do canal Retro Gamer Brasil, um canal fantástico sobre retro gaming que eu recomendo que vocês sigam. Todo mundo deve conhecer, se gosta desse universo, tem que conhecer o canal lá do meu querido Luiz Estevão, Coit2Biz número 28. Um ponto número 2 é que o caso da Atari é especialmente emblemático. Por quê? Porque a marca não é a empresa icônica. Hoje a marca não é a mesma empresa icônica que revolucionou o mercado dos jogos eletrônicos há 4 décadas atrás. Desde o crash de 1983, que a marca Atari passou por várias mãos, muitas empresas diferentes, com perspectivas também muito diferentes e, na maior parte dos casos, sem uma visão e expertise para atuar no mercado gamer. E aí o que eu falei ainda há pouco do caos gerencial, do turbilhão gerencial, o resultado disso se reflete logo de início, ainda no final ali dos anos 70, virada para os anos 80, quando a Warner assume a companhia e passa a tratar a Atari como uma indústria qualquer. Um dos relatos que se tem da época, né, como os executivos da Warner pensavam a dinâmica da Atari como um chão de fábrica ali, como se fosse uma indústria de um outro segmento qualquer. Também tem um episódio maravilhoso do Coin2Biz, onde eu bati um papo com o Marcos Garré, que é um dos maiores estudiosos da história dos videogames no Brasil. Aí vale a pena vocês revisitarem esse episódio, Coin2Biz número 15. E aí eu confesso, né, que é até difícil fazer esse retrospecto da Atari em relação a outras empresas, como a marca mudou de mão, porque foi uma movimentação tão intensa que é difícil para a gente acompanhar. O que eu fiz? Retirei aqui um trecho da Wikipedia falando sobre essa movimentação da marca. Vamos aqui para o texto. Em 1976, a empresa foi adquirida pela Warner Communication e, após a crise de 1983/84, a empresa foi dividida em duas. A Atari Games continuou sob propriedade da Warner até ser vendida para a Namco. Logo após isso, retornou para a Time Warner, seguiu independente por 8 anos, foi adquirida pela Midway, se tornando agora Midway Games Austin, até ser fechada e seus ativos terem sido adquiridos junto de toda a Midway pela Warner Bros. Interactive Entertainment, se tornaram a atual NetherRealm Studios. A segunda companhia, né, que veio dessa divisão original da Atari foi a Atari Corporation Games, que foi vendida para Jack Tramiel, mas que após alguns anos foi vendida para a GT Interactive e a Hasbro, se tornando Hasbro Interactive, até ser comprada pela Infogrames Entertainment SA, se tornando em 2009 na Atari SA. É interessante até que nessa época que essa empresa foi vendida para o empresário Jack Tramiel,
é quando eles lançam o Atari Lynx e o Atari Jaguar, que foi ali nos anos 90, meados dos anos 90, foi uma tentativa da Atari naquela época de voltar para o mercado de hardware. Continuando aqui no texto da Wikipedia, mas vocês vejam como é confuso, né? Em 8 de março de 2021, confuso não o texto, né? Confusa a história da Atari. Em 8 de março de 2021, a empresa entrou oficialmente no ramo das criptomoedas. Ela, junto com a Decentral Games, anunciou uma construção de um cassino exclusivo para moedas virtuais. É um cassino que funciona no metaverso Decentraland. E olha que loucura, né? Até para isso a empresa foi numa tentativa louca de explorar a marca Atari em todos os pontos possíveis. E daí começa a insanidade no lançamento de produtos, com uma clara visão puramente comercial, mas sem nenhuma inovação, e depois com tentativas frustradas de readentrar o mercado. E isso a gente pode pegar lá desde os anos 80, o Atari 5200, o Atari 7800, várias linhas de computadores que, se somasse todas elas, não dava uma. Aí nos anos 90, o Jaguar e o Lynx, como eu já comentei aqui, e depois essa aposta constante ali de tentar manter-se viva apenas no mercado retro gamer, que é o que ela tem feito até hoje. Por isso, tantos erros básicos ao longo do tempo, e até para fazer algo que deveria ser super celebrado, que seria o caso do antigo lançamento, antigo não, né? Não tão antigo assim, o Atari VCS foi anunciado em 2018, que, como eu falei, era um aparelho assim, de visual fantástico, agora com o 2600 Plus, mas até com isso, que seria fazer o básico para agradar o seu público mais fiel, eles conseguiram falhar, conseguiram meter os pés pelas mãos. Mas eles são insistentes, né? Em pouquíssimo tempo depois do fracasso do VCS, aí vem outro lançamento, o 2600 Plus. Claramente não há qualquer direcionamento estratégico. Tampouco a empresa está preparada e tem o expertise necessário para voltar para o setor de games. Isso aí já está claro. É um setor que já era muito competitivo naquela época e que hoje é ainda mais desafiador. E isso nos leva para um terceiro ponto, que é a falta de um posicionamento. Talvez a Atari, por ser uma marca tão icônica, ela pudesse construir ou trabalhar um posicionamento mais específico. E é até impressionante, né, como é que eles não conseguem fazer nada de útil com esse patrimônio de marca que a Atari tem. Acho que é um caso emblemático de você ter uma marca incrível nas mãos, uma marca que, óbvio, hoje não está nos holofotes, mas que ainda é reconhecida pelo público, e você não consegue fazer nada de útil com aquilo. Não deixa de ser algo impressionante, assim, só que no sentido contrário. E aí tem uma coisa também que acho que fica muito clara, depois desse pico aí, desse hype de lançamentos para o mercado retrô, uma coisa ficou muito evidente. O público retro gamer e colecionador gosta muito, é muito apaixonado por esses produtos, mas também não é idiota. Sem falar que é um mercado de aparente vida curta, né? Eu não posso basear uma proposta de valor de uma marca só nisso, porque é claro que o meu alcance vai ficar muito limitado. Mesmo que eu focasse apenas nessa galera mais fã mesmo, nos colecionadores, na galera que faz questão de ter, isso seria um mercado muito pequeno. Então, óbvio que eu não posso sustentar um projeto, uma proposta de valor só com isso, pelo menos não uma proposta dessa envergadura. Mas aí eles não apenas seguem esse caminho, como ainda fazem tudo errado. A grande queixa do agora enterrado VCS é que ele não atendia bem nem a um público nem a outro. Como emulador do Atari era algo sem propósito, como um console para o mercado indie não funcionava direito. Quer dizer, da mesma forma tem algumas questões aí falando sobre o 2600, eu li algumas coisas, mas não sei se é fato, né? Estão falando até de relançamento físico de alguns cartuchos, o que pode ser interessante, mas de novo impõe limites ali muito claros para a proposta do aparelho. Mas vamos ver se
pelo menos eles entregam um hardware mais decente, mas acho que o grande ponto é, enquanto a gente tiver ofertas, lançamentos, né, sem um posicionamento claro e ainda por cima com aspectos técnicos questionáveis, a gente vai bater sempre nesse problema. E aí a gente tem uma questão sobre o quanto essa marca icônica aguenta, até quando ela aguenta ser esticada para lá, esticada para cá, ser maltratada dessa maneira e ainda continuar significando alguma coisa ou reverberando junto ao público, porque eu acho que no meu entender já tem algumas boas décadas que a Atari não consegue entregar nada de verdadeiramente útil. Talvez os lançamentos lá dos anos 90, com o Jaguar, por exemplo, pelo menos tinham a intenção de propor algo novo. O Jaguar como supostamente o primeiro videogame de 64 bits, né? Tinha toda uma questão ali ligada a romper os limites e levar o mercado de videogames a uma nova fase. Eles não conseguiram fazer naquela época, mas pelo menos estavam tentando inovar, estavam tentando romper alguma barreira. Hoje, nem isso. A Atari vive desses lançamentos mal feitos para um mercado pequeno, para um mercado de entusiastas, mas nem agradar ao mercado de entusiastas, a fanbase da marca, eles conseguem. A Atari vem resistindo ao longo dessas 4 décadas, única e exclusivamente pelo carinho do público, porque eles não lançaram desde o Atari 2600, me parece, nunca nada que tenha valido a pena, nunca algo que tenha feito sentido. O Atari 2600, lançado lá no final dos anos 70, foi o único grande lançamento da marca, a única coisa que a Atari fez que realmente fez a companhia crescer. Depois tiveram algumas questões interessantes, mas no geral nenhum produto que tenha de fato feito sentido ou que tenha feito sucesso. E aí volta o meu questionamento inicial. Será que ninguém consegue fazer nada que preste com uma marca tão relevante? Será o quê? Descaso, incompetência, um misto disso tudo associado ao caos gerencial? Que maldição é essa da Atari? Para uma empresa que faz até cassinos virtuais de criptomoedas hoje em dia, as apostas até agora estão sendo as piores possíveis. É isso, meus amigos, esse é o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá!